Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro encontro com a Nalu. Nós desenhamos esse quadro com muito carinho para que seja um espaço repleto de oportunidades, de trocas de experiências e vivências, já que, como vocês bem sabem, ciência e arte se mesclam ao longo da vida e ao longo das nossas potencialidades de expressar quem nós somos. Nesse primeiro encontro da Nalu, nós vamos fazer o nosso bate-papo Mulheres em Foco. E nosso tema hoje será extremamente importante. Nós vamos tratar sobre o autocuidado na vida da mulher. Cuidado, cuidar. Cuidar é um ato de amor, de afeto, de respeito. É permitir-se voltar para si mesmo, olhar as tuas dificuldades e respeitá-las, ressaltar as tuas fortalezas e ter a percepção de que você é forte o suficiente para seguir caminhando. Hoje, como a Nalu sempre destaca o cuidado ampliado, teremos duas convidadas muito especiais que estão imersas nesse processo de promoção do autocuidado. Para quem ainda não me conhece, sou a doutora Ana Cecília, psiquiatra apaixonada pelo ser humano e suas particularidades, e encantada pelas contribuições singulares da ciência e da arte no cuidado integral à saúde mental. Eu busco me conectar com a fênix que existe em cada um, pronta para renascer mais forte e empoderada. Hoje tenho duas convidadas extremamente especiais que são expoentes nesse processo de autocuidado. Por favor, meninas, se apresentem. Olá, primeiro eu quero agradecer o convite. Estou, assim, achando incrível esse quadro. E meu nome é Bárbara, eu sou empreendedora. Na verdade, eu me formei em moda em 2012 e trabalhei sempre na área, porém, fazem apenas 3 anos que eu resolvi empreender e que foi onde tudo começou a acontecer. E há 3 anos a Flourish foi fundada com o propósito de fazer com que mulheres floresçam e prosperem. E é interessante porque a gente, dentro desse contexto, também fala muito sobre o autocuidado. Não só para as mulheres, né, que são nossas clientes, amigas e consumidoras, mas também a gente pensa muito nas pessoas que trabalham em todo esse processo. Então, isso é mais ou menos assim o que a gente faz por aqui. Prazer, meu nome é Juliana, eu sou psicóloga clínica. Também estou muito feliz com o convite, muito obrigada, doutora. É muito especial poder ter esse espaço para falar sobre autocuidado, né? Então, eu sou psicóloga clínica já há praticamente 10 anos. Eu só faço clínica desde que eu me formei, sou casada, tenho uma filha de 1 ano e 9 meses, chamada Maia, e eu faço atendimento online, então eu atendo do mundo inteiro, pessoas da Alemanha, Estados Unidos, Japão, enfim, a gente se adapta, né, com os pacientes. E o que eu acredito e realmente quero trazer para os meus pacientes é que eu potencializo eles para que eles entendam o que eles pensam e a partir desse movimento de pensar de forma diferente, eles consigam enxergar a vida de uma forma diferente. Isso tem muito a ver com o autocuidado, né? Porque quando a gente cuida da gente, a gente consegue cuidar muito melhor das pessoas. Então, quando eles estão pensando de forma diferente, olhando a vida de forma diferente, eles conseguem pensar e agir de forma completamente diferente na vida deles, né? E isso é um autocuidado maravilhoso. Fantástico, fantástico, meninas. E assim, eu já agradeço muito assim, a presença de vocês, porque é incrível que a gente possa conectar saberes, vivências, experiências. Afinal de contas, saúde mental, bem-estar, autocuidado não fica restrito nas 4 paredes de um consultório, né? Eles esbarram aí em todas as vivências do dia a dia. E especialmente em termos de autocuidado, Ju, eu imagino que no consultório, na tua prática diária, você deve ouvir muitas pessoas falando que elas até estão motivadas a realizar esse autocuidado, mas muitas não sabem nem por onde começar, se perdem aí nessas motivações, não conseguem dar o primeiro passo. Então, como é que você orienta elas em relação a essa importância do autocuidado e como realmente iniciar esse novo hábito? Ótimo. Bom, assim, primeiro entender, né, que o autocuidado ele não é um luxo, né? As pessoas elas têm um pouco disso, né? E também tem uma questão assim de achar que não, eu vou me cuidar quando sobrar um tempo, né? Ou quando dá, aí eu me cuido. Mas essa não é a realidade. Uhum. E também a gente pensa que o autocuidado tem que ser uma coisa gigantesca. Então eu tenho que separar um dia, um horário específico ali para daí sim, então eu vou me cuidar. Uhum. Mas não precisa ser assim, né? O autocuidado é tudo aquilo que te faz bem.
Seja você lavar uma louça e às vezes fala, nossa, lavar louça, nada a ver, né? Mas sim, tem pessoas que ao lavar a louça se cuidam, porque entendem que estão cuidando da casa. Então o autocuidado é tudo aquilo que envolve o seu cuidado físico e emocional. Não só físico ou não só emocional, mas o todo, né? Então são pequenas atitudes, pequenas coisas que você faz no seu dia a dia para que você cuide de você. Então isso é autocuidado. E é engraçado porque dentro desse contexto, autocuidado envolve, como você bem disse, vários aspectos da vida, incluindo a atividade física. E eu acho interessante que eu falo muito sobre atividade física no consultório e os pacientes às vezes questionam se a atividade física, eu não estou realmente só querendo investimento nas qualidades, nos aspectos positivos que traz para a vida física. Então, aspectos de padrão cardiorrespiratório, aumentar a capacidade do sistema imune, diminuir taxas de colesterol, de glicose. Mas, na verdade, apesar da gente saber que quando a gente está bem fisicamente, a gente está bem mentalmente, os impactos que eu quero com a atividade física são impactos diretos na saúde mental. A atividade física ajuda a produzir endorfina. E endorfina é responsável por gerar a sensação de bem-estar, sensação de relaxamento, reduz o estresse e, inclusive, reduz aí sintomas de depressão. Então, é isso que a gente quer promover também e faz parte do autocuidado. E, Bárbara, você consegue, assim, compartilhar com a gente algum benefício emocional que a atividade física já te trouxe? Sim. Gente, olha que interessante. Eu já tentei algumas vezes praticar atividades físicas. Eu acho que no mínimo umas 4 vezes eu já comecei a fazer academia e faço durante um tempo. Chega, né, determinado momento que outras coisas a gente entende que seja mais importante e a gente acaba deixando de lado. E, inclusive, dessa última vez, que agora eu vou permanecer firme, foi indicação da minha psicóloga. Ela indicou atividade física. E eu entendi que realmente não é só um cuidado para o corpo, né? Não é só um cuidado para o físico, mas principalmente para a nossa cabeça, né? E a gente sabe que também a demanda do empreendedor de estar sempre muito envolvido com o negócio, a gente precisa de alguns momentos de escape. E a atividade física, para mim, funciona muito bem também com este momento de escape, né? De sair desse cenário, né? De estar fazendo algo que seja relacionado a outra coisa que não tem a ver com o trabalho, né? Porque às vezes até quando a gente encontra as amigas, a gente sai pra tomar um café, a gente acaba falando do trabalho, né? E na atividade física é um momento que a gente tá ali por nós mesmas, né? Estamos fazendo algo por nós. Então, assim, eu vejo que o benefício físico do corpo é o resultado, mas a gente precisa entender o combo que a gente, né, adquire praticando esse autocuidado, né, relacionado à atividade física. Perfeito. E a atividade física, como a doutora falou também, né, a liberação da endorfina, serotonina, são hormônios extremamente responsáveis para trazer esse bem-estar para nós. Então a gente precisa disso, né, porque nós estamos cercadas de muito cortisol, que é o que? O hormônio do estresse. Então a gente fica estressado, seja empreendendo, seja na nossa clínica, seja fazendo a sua maternidade na sua casa, seja trabalhando onde você trabalha, enfim, a gente está sempre muito cheia de cortisol. E a gente precisa de momentos para dar esse escape, e a atividade física é ótima para isso, né, para trazer essa coisa boa, né, que traz assim, essa serotonina, essa endorfina, para de fato abaixar os níveis de cortisol do nosso corpo, né. E faz, assim, total diferença no dia a dia. E isso que você falou, Bárbara, assim, é o que a gente mais escuta dessa dificuldade da gente conseguir criar um hábito, né? É um desafio para todo mundo. Criar hábitos é um desafio. E assim, Ju, que dica que você dá pra gente conseguir criar um hábito de autocuidado em geral? Ótimo. Ó, separei aqui três pontos super importantes, né? Porque, de fato, criar hábitos, gente, não sei você, mas mesmo como psicóloga, tem dificuldade, né? Se até a psicóloga tem dificuldade, tá tudo certo. Não, e é o que eu falo, somos seres humanos antes de tudo. Isso, perfeito. O psicólogo não tá no engalgamento, né? Tudo certo. Então, assim, eu separei 3 pontos. O primeiro ponto, como eu já falei lá no começo, né? Entender que não é um luxo. Eu sempre uso a analogia de que nós somos um carro. Então, para o nosso carro sair andando, né, enfim, você conseguir dirigir, o que a gente tem que fazer? Colocar gasolina, certo? Porque senão o carro não anda, simplesmente, assim, você não vai conseguir andar meio metro se o carro não tiver gasolina. E aí, quando a gente olha aquele carro quase acabando a gasolina, o que a gente faz? Enche de novo, certo? Porque você precisa andar cada vez mais. Nós somos como um carro. Então, se a gente não se reabastece, se a gente não tem esses mini momentos de autocuidado diário,
seja com pequenas coisas, seja grandes coisas, como por exemplo, ir numa atividade física, fazer uma unha, ir no salão, enfim, nós não vamos nos reabastecer. Então, entender que não é um luxo, é uma necessidade. É extremamente importante para a nossa saúde mental. Para que a gente cuide melhor das pessoas que estão à nossa volta, a gente precisa cuidar da gente também. Então, entenda você como um carro, né? Que você é um carro e você precisa de combustível. O seu combustível é esse autocuidado para você mesmo. O segundo ponto é, comece fazendo poucas coisas. Gente, isso aqui é assim, fundamental, porque quando a gente pensa em autocuidado, as pessoas pensam, então tá, então eu vou fazer tudo de uma vez. Sim, matricular na academia 1 ano. Nossa, vou ler 3 páginas de um livro, ou 3 páginas é possível ainda, né? Mas vou ler, sabe, um capítulo por dia, eu vou na academia todos os dias da semana, eu vou não sei o que. Gente, não vai. E não é porque você não consegue, mas é porque de fato você que nunca fez nada, de repente quer começar a fazer alguma coisa, não adianta você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, porque você vai se frustrar. E a frustração é um prato cheio para que você não se cuide mais, porque daí vira uma bola de neve. Sim. Quanto mais frustração, mais ansiedade, quanto mais ansiedade, não quero me cuidar, então deixa quieto, vou viver desse jeito que eu tô. Então, comece com pequenas coisas, com pequenas atitudes, com pequenos momentos do seu dia a dia para que você se cuide. Então, como eu dei o exemplo ali, pode ser lavar uma louça, pode ser você ficar sentada na sacada olhando para o céu, sabe, fazendo nada. Pode ser você se desconectar das redes sociais por um tempo para que você se cuide. Pode ser você sair com uma amiga, né? Como a Marta falou, você sair com uma amiga, mesmo que converse com, né, sobre empreendedorismo. Você ir com uma amiga, gente, que né, eu sou mãe, então eu saio com as amigas, conversa o quê? Sobre filhos, mas é ótimo, né? Porque a gente tá saindo, enfim. Ter esse contato. Ter o contato, exatamente. Então, pequenas coisas, tá? Pequenas doses diárias. E a terceira coisa é ajuste as suas expectativas, ou seja, de fato você entender a sua realidade com a expectativa que você tem. Então não adianta você, vou dar o meu exemplo aqui, né? Eu como mãe, querer ir na academia e ficar 2 horas na academia. Isso não é possível na minha realidade, né? Mas o que é possível na minha realidade? Eu ir de manhã, bem cedinho, no primeiro horário que dá, porque é a realidade que eu tenho. E eu vou lá ficar 1 hora e acabou, vou pra casa, pronto. Então a expectativa que eu tenho é exatamente ajustada com a realidade que eu vivo. Isso é fundamental para que você se cuide cada vez mais. Nossa, dicas extremamente preciosas, a gente inclusive vai abraçar isso, né? E eu posso fazer um comentário? Com certeza. Olha que interessante, você falou dessas pequenas doses, né? E inclusive, a marca fala muito sobre mim, sobre momentos que eu tenho passado. E a última coleção, a gente usou uma macro tendência chamada Snackable, que significa pequenos lanchinhos. E o nome da coleção é Escape, porque é bem isso que a gente quis idealizar. A importância de trazer pequenos momentos de escape. Porque às vezes a gente não tem uma possibilidade de fazer 3 viagens por ano, né? De nos desconectarmos. Então a importância desse dia a dia, da pausa, de tomar um café, preparar uma xícara bonita e desfrutar daquele momento, um chá com cheiro, um aroma diferente, né? Ou até mesmo sair um pouquinho mais cedo do trabalho, levar as crianças para tomar um sorvete, pequenos escapes, né? E é isso que a gente trouxe com essa coleção e faz todo sentido com o que a gente está conversando aqui hoje. Tudo conectado. E até aproveitando isso, Bárbara, como é que assim você enxerga que a moda, a vestimenta pode contribuir com a autoestima, com o autocuidado? Olha, eu acho que a moda tem um papel muito importante porque através das vestimentas, através da moda a gente consegue comunicar quem nós somos, os momentos que a gente está passando, né? E principalmente a gente consegue usar a moda como um auxiliar para a gente mudar algumas questões, né? Então, aqui a gente fala muito sobre a essência da mulher, sobre o florescer, né? Sobre a identidade única de cada mulher. Então, eu acredito muito que através da vestimenta a gente consegue mesmo colocar a nossa identidade única para fora, né? E também quando a gente começa a conhecer as ferramentas, a gente entende que é possível, através da nossa aparência, mudar o nosso humor, né? O nosso, talvez, estilo de vida. Então, às vezes, a gente vem de uma fase da vida que a gente está usando só roupa preta, a gente não tem aquela vontade de se arrumar, né? A gente não tem aquele interesse, né, em cuidar
cuidar da nossa aparência, e quando a gente muda uma chave, a gente consegue entender que é uma ferramenta, talvez, até pra gente sair de alguma situação. Com certeza. Né? A gente, às vezes, acha, tipo, mas é muito supérfluo a gente pensar em roupa, a gente pensar em maquiagem, pensar em acessório, mas isso é uma ferramenta, Sim. né? Então, tem aquele dia que a gente acorda e parece que, assim, a nossa energia foi sugada, né? Quem nunca passou por isso, principalmente a mulher, né? Que tem várias fases ali durante o mês. Então, eu falo que é o dia de usar uma roupa bem colorida, né? A gente coloca uma roupa bem colorida, um acessório que a gente gosta, algo mais divertido ali, né? No nosso look. E isso vai nos proporcionar uma experiência diferente para aquele dia, né? Diferente, por exemplo, de um dia que a gente sai de casa já meio atropelado, meio atrasado, com tudo bem enrolado, a gente deixa passar a maquiagem no carro e acaba não passando, aí a gente escolhe uma roupa que já estava ali em cima, mas aquela roupa não está fazendo muito sentido para você naquele dia, né? E a gente vê que o dia parece que passa até meio arrastado. Sim. Porque a gente não se sente confiante. Né? Porque a nossa imagem, eu acredito que está muito ligado com a nossa autoconfiança mesmo, Com né? certeza. Se a gente está preparado com uma peça adequada para determinada atividade que a gente vai fazer naquele dia, né? A gente vai se sentir preparado. Se eu vou participar de uma reunião, eu preciso estar adequada para essa reunião e isso vai me deixar segura, né? Da mesma forma que eu não vou para a academia, por exemplo, de salto alto, né? Isso vai trazer desconforto. Assim, um extremo só pra gente conseguir visualizar a situação, né? Mas eu acho que é uma ferramenta importantíssima e as mulheres que ainda, assim, não utilizaram dessa ferramenta precisam começar a utilizar. Abraçar, né? Abraçar essa nova vivência. A gente muitas vezes tem que se permitir, como você disse, estar adaptada a usar só preto, permitir-se criar outras experiências e muitas vezes se surpreender, até uma experiência pessoal que as meninas sabem muito bem. Até essa cor aqui eu nunca me permiti usar, existiu uma oportunidade para utilizar, eu fiquei surpresa o quanto que eu me senti bem diante dessa nova experiência e me coloquei numa nova vivência. E toda experiência traz essas oportunidades. E até isso que a Bárbara falou é muito interessante, porque a mulher, ela tem várias faces ao longo do dia, né? A mulher pode ser empreendedora, a mulher pode ser mãe, a mulher pode ser uma mulher que realmente se dedica o dia inteiro pelo outro e muitas vezes esquece de si. A vida moderna é muito frenética, uma rotina muito agitada e a mulher muitas vezes no mesmo dia tem várias faces. E aí, Ju, como é que a gente pode encaixar autocuidado, bem-estar, considerando assim contribuições para a saúde mental nessa vida moderna tão frenética que exige tanto da mulher? Gente, é difícil, né? É difícil de fato, porque são muitas frentes, como você falou, né? Até só dando um exemplo também pessoal, eu lembro que no meu puerpério, eu não conseguia me olhar muito no espelho porque a gente não se reconhece muito, né? Então era difícil eu olhar para o espelho e falar, nossa, quem é essa Juliana agora, né? E eu lembro que uma das coisas que eu nunca deixei de fazer por mim foi colocar brinco. Olha que autocuidado tão simples, não é? Como eu falei, coisas mínimas, diárias que você pode fazer por você. E aí eu colocava brinco, porque eu nunca deixei de colocar brinco, porque eu sempre gostei. E usar batom. Então eu passava batom e colocava brinco. Porque era o que eu gostava. Olha, fantástico. Né? E aí, até as pessoas me perguntam, como você consegue usar brinco grande com a sua filha? Porque eu acostumei, porque eu entendi que aquilo pra mim era prioridade. E esse é o primeiro ponto, prioridade. Você primeiro estabelecer prioridades pra você. Você entender que, de fato, o autocuidado é uma prioridade pra você. É uma coisa que faz parte de você. Então, vestir uma roupa bonita, né? Colocar um cabelo legal, colocar um brinco, parece muito superficial, muito fútil, mas não é. É quando você olha no espelho e você olha, nossa, hoje tá bonita, hoje tá massa. Estou preparada para o meu dia. Hoje eu estou assim, posso enfrentar o mundo. Isso é uma prioridade pra você. Então, se pra você a prioridade é se arrumar, se arrume pra você, não para as pessoas, né? Mas para que você se entenda como prioridade. Porque nós mulheres temos muitos papéis realmente para cumprir. Então entenda que você é uma prioridade, que você pode sim ter esses pequenos momentos, essas pequenas doses diárias, né, de autocuidado durante o dia. O segundo ponto, na verdade, é gerenciar o seu tempo. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente não se cuida por falta de gerenciamento de tempo, por falta de fato entender que você é uma prioridade. Então as coisas vão se ligando aqui, tá? Então o segundo ponto é esse gerenciamento de tempo. O que acontece? Muitas vezes a gente tá ali com o nosso celular na mão e a gente fica 24 horas com ele na mão, certo? Aí fala assim, vou só dar uma olhadinha na rede social aqui. A hora que você senta, passa o quê? 40 minutos. Aí você fala, gente, não fiz nada, não sei o que eu fiz aqui.
Entende? Aí sua vida já aconteceu, as coisas já passaram e você não gerenciou o seu tempo. Então, muitas vezes, a falta de você não conseguir se cuidar por conta da rotina moderna, não é porque você não quer, mas é porque falta gerenciamento do seu tempo. Então, é muito importante que você aprenda a trazer não, peraí, eu vou ficar no celular, mas eu vou ficar só 10 minutos. Ou eu vou ficar só 15 minutos, eu não vou ficar o dia inteiro, eu não vou ficar 40 minutos. E respeitar isso. Isso, respeitar isso, entende? O terceiro ponto é definir limites, né? Ou seja, definir limites estabelecidos. Então, peraí, no sábado, todo sábado de manhã eu vou fazer alguma coisa por mim. Se isso é um limite para você, defina isso e de fato cumpra isso como uma prioridade, gerenciamento de tempo. Então, como eu falei, as coisas elas vão se ligando, certo? Para que você entenda que definir limites, definir essas questões que você precisa de fato fazer por você é muito importante. Então, define esse limite. Quarto ponto, aspecto bem importante, fazer uma atividade física. Ah, então tem que ir pra musculação, tem que ir pra academia? Não, gente, não existe só academia de atividade física. Eu sei que a doutora pensa Nossa, nisso. é exatamente. Não, é engraçado que quando eu falo, você faz atividade física? Não, só caminho. Eu digo, peraí. Opa. Como assim, gente? Caminhar é atividade física. E eu falo que quando a pessoa não tem o hábito, o primeiro segredo é permita-se tirar 10 minutos do seu dia e fazer uma volta no quarteirão. Isso. Porque os pequenos movimentos vão criar grandes ações, Isso, né? exatamente. Então, essa questão, né? Você faz uma atividade física, você precisa ir pra academia. Eu, por exemplo, não gosto de academia, gente. Não gosto, aquela coisa de ficar levantando peso. Eu não gosto. O que eu tô fazendo? Crossfit, tô amando. Perfeito. Por quê? Porque eu sou do povo. Eu gosto de contato, eu gosto de ver as pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de me desafiar. Então, eu tô amando. Quando eu fazia sozinha, eu não gostava. Então, a atividade física é tudo aquilo que faz sentido pra você. Se uma caminhada de 10 minutos no quarteirão faz sentido, faça isso. Mas desde que você faça por você. Então, é uma yoga, uma academia, Um uma pilates, Uhum. sabe? Uma volta no quarteirão, uma corrida. Dança. O que for, né, fizer sentido pra você, mas a atividade física é um pilar muito importante pra sua saúde mental, a gente falou isso várias vezes aqui nesse bate-papo, inclusive. Segundo aspecto e último que eu quero falar pra vocês é o sono de qualidade, né? Eu sei que existem muitos fatores pra gente ter um sono de qualidade, mas um dos fatores que eu quero trazer pra vocês é a higiene do sono, né? A doutora acho que deve falar bastante sobre isso nos consultórios também. A gente tá acostumado a ficar no celular até o último segundo, né? Do dia. Aí Aí ele cai enquanto você tá exato, dormindo. você dormir. E aí o seu sono não é de qualidade. Então estabeleça, como eu falei, limites e prioridades, né? Estabeleça os seus horários, organize o seu tempo para que você, antes de dormir, separe pelo menos aí de 30 a 40 minutos para que você não fique mais no celular, não nenhum contato com tela, né? Seja série, televisão, enfim, qualquer coisa assim. Então o sono de qualidade é extremamente importante para essa vida moderna e corrida que a gente tem. Então esses são os aspectos. E estabelecer limites, né, Ju? E é interessante que quando a gente coloca limites pra gente mesmo e respeita esses limites, o outro passa a respeitar os nossos limites também. A gente consegue mudar essa relação, inclusive, com o outro. Fazer por si, isso é extremamente importante. A gente vive muito em função do outro, principalmente nesse mundo de redes sociais. Mas a questão de se valorizar, se permitir. E nesse contexto de valorização, Bárbara, como é que, assim, a gente pode ter um olhar diferenciado para escolher algumas roupas que possam realmente ressaltar aquilo que a gente quer, priorizar a nossa autoestima e ampliar essa percepção de autocuidado? Dá umas dicas aí pra gente. Eu acho que a gente precisa começar pensando que cada mulher tem uma identidade, cada mulher tem um estilo próprio, né? E não que isso seja algo engessado. Uma mulher pode ter vários estilos também, né? Mas a partir do momento que a mulher se conhece, se entende e entende o que ela quer comunicar, isso já faz toda a diferença. E eu falo que é sempre uma escolha. Até quem fala, né, tipo, eu não ligo pra roupa que eu uso, né, tipo, isso não é importante pra mim. Até mesmo quando a gente fala que não liga, a gente tá escolhendo não ligar. Com certeza. Então, por que a gente não pode fazer uma escolha assertiva em relação a isso? Então, eu acho que o primeiro passo é você conhecer o seu próprio estilo e entender também o que te valoriza, né? Porque às vezes a gente não se ama, não se gosta, a gente olha no espelho, a gente não se agrada com as nossas formas, mas eu acho que tudo a gente consegue alinhar com aquilo, né, que nós nascemos mesmo pra ser, né? Então, assim, mulher sempre tem essa questão, tipo, eu não gosto do meu braço, eu não gosto do meu busto, mas a gente, com as ferramentas certas, com as vestimentas certas, a gente vai conseguir trabalhar essa imagem de uma forma que a gente olhe no espelho e consiga, né, entender e se agradar. Então, eu acho também que a gente precisa
conhecer as cores, ver as cores que nos valorizam. Até antes de iniciar aqui a gente estava falando um pouquinho sobre isso. Hoje nós temos a ferramenta da coloração pessoal, né, que é algo que a gente consegue entender, identificar. Então naquele dia que a gente acordou e falou assim, nossa, não tô me achando legal hoje, a gente vai escolher uma cor daquela que vai nos valorizar, vai nos deixar mais brilhante, né? Por outro lado também tem as cores que você tem um apreço por aquela cor, talvez não é a cor que te valorize fisicamente, mas é uma cor que você gosta muito, uma cor que tem uma história, né? Aquilo também vai fazer bem para a sua autoestima, né? Então são alguns detalhes assim que eu acho que a gente precisa escolher diariamente. E aqui também tem algumas coisas que nós anotamos, que a questão de ter peças, né, que tenham um caimento bom para o seu corpo. Então, se você tem uma peça, uma calça que está com a barra muito arrastando no chão, né, aquilo vai te trazer um desconforto físico também, que isso interfere no seu emocional. Então, não é apenas aquilo, a imagem que a gente passa para o outro, mas eu acho que principalmente a imagem que a gente carrega pra gente mesmo. Com certeza. Né? Então, aqui na Flourish, uma coisa que eu priorizo em primeiro lugar é o conforto, porque se a gente está com uma peça apertada durante o dia, se a gente está com uma alça que fica caindo, incomodando, tudo isso vai influenciar, né, na nossa autoestima, como a gente está se sentindo. Às vezes a gente está com alguma roupa que nos traz insegurança, uma peça que está marcando muito, uma peça que às vezes, né, não está comunicando o que a gente quer comunicar. Então, tudo isso eu acho que acaba sendo esse combo, né? Outra dica legal aqui é a gente manter o nosso guarda-roupa arrumado. E até eu tenho, assim, uma teoria, não sei se tem algum fundamento, mas é uma teoria minha, que quando o nosso guarda-roupa está organizado, parece que a nossa vida também está organizada. A mente está com uma harmonia mais equilibrada, eu acho, né, que existe algum link em relação a essas duas coisas, né? Então, se a gente tem um guarda-roupa organizado, se a gente consegue, né, primeiramente montar um guarda-roupa que faz sentido para você, né? Porque às vezes a gente tem um guarda-roupa cheio e a gente nunca tem roupa para sair, né? Que mulher nunca passou por isso. Nossa, mas daí o marido fala, você tem tanta roupa e quando vai sair parece que não tem roupa, né? Aí a gente, não tem roupa, preciso de uma roupa nova. Mas é porque aquelas roupas que estão lá estão só fazendo volume, já não contam a sua história, já não faz mais sentido para você. Então, algo que eu gosto sempre de também orientar é invista em peças clássicas, em peças básicas, né? E assim, o básico não precisa ser sem graça. E quando eu falo de peças bases, são peças que você consegue adaptar para os seus diferentes estilos, né? Então, por exemplo, a gente tô usando aqui um blazer, uma pantalona e uma blusa também sem estampa, tudo da mesma cor. Eu posso estar de dia com um tênis, com um acessório mais descolado, e à noite, se eu for sair, se eu quiser me sentir mais elegante, eu posso colocar um salto, um acessório mais clássico, mais fino. Então, a gente investir em peças certas que vão conseguir nos acompanhar nas diferentes fases. E voltando para a história do guarda-roupa, se a gente tem um guarda-roupa organizado, eu acho que ajuda até a organizar a nossa mente, né? Na hora de montar os looks, na hora de idealizar, como a gente quer se comunicar naquele dia, né? Então, acho que tudo isso faz parte e facilita, né, a nossa comunicação pessoal, o nosso bem-estar, o nosso autocuidado, né? E repetindo aqui, a gente precisa primeiramente comunicar pra gente mesmo, né? E o que a gente vai estar comunicando pro outro, eu acho que é só o resultado. Nossa, fantástico. Eu achei legal ela comentar sobre a roupa com caimento ideal, não o corpo ideal para a roupa, não o cabelo ideal para alguma demanda, expectativa da sociedade. Sim. Você entender aquilo que é ideal para você. Exatamente. É autovalorização, é autoestima, é autocuidado. Exatamente. Né? E a gente tem que pensar que as roupas estão ali para nos servir e não ao contrário. Com certeza. Né? Porque às vezes nós ficamos escravos, né, da nossa aparência, da nossa roupa, e não, a gente tem que entender que isso é para nos servir, né? Nós temos que aprender a usar essas ferramentas para facilitar o nosso dia a dia e não para ser um fator de complicação, né? Fantástico. Nossa, meninas, muito obrigada assim, por aceitarem o convite,
por darem assim esse pontapé inicial nesse encontro da Nalum, que tem o objetivo de trazer isso, esse bate-papo leve, fluido e que possa realmente fazer o cruzamento de várias vivências, várias experiências, de vários saberes. E assim, vocês que estão em casa, eu espero que tenham gostado muito desse nosso primeiro encontro, espero que consigam absorver essa nossa vontade de mostrar que autoestima, que autocuidado, como a Ju comentou, não é uma opção, uma prioridade. Deve ser realmente o teu primeiro ponto no seu dia. Você é especial, você vale a pena. E como a Bárbara comentou, coloque-se diante a vida das mais diversas formas, mostrando as tuas mais diversas faces, sentindo-se bem com você mesmo. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo encontro com a Nalum.